E aí, rapaziada, bom dia. Isso aqui vai começar mais um videozinho. Enfim, vim trazer para vocês uma atualização do nosso diário. Esses dias, por ter uma rotina muito corrida, eu me peguei reclamando por eu ter essa rotina corrida, né? E com a minha esposa e lendo alguns livros, comecei a refletir, comecei a escrever, né? O que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, e isso me trouxe um momento de reflexão, que eu estava sendo muito ingrato. E o vídeo de hoje é sobre gratidão, né? Sobre a misericórdia de Deus, que Deus tem conosco, que tem comigo, né? Sinceramente. Eu estava reclamando que eu estava muito cansado e não tinha muito tempo para poder fazer as coisas no qual eu gosto, por exemplo, jogar videogame. Hoje, graças a Deus, tive esse tempinho. Mas daqui a pouco é domingo, daqui a pouco eu vou trabalhar. Mas enfim, tava reclamando porque eu tava direto cansado e não parava em casa. Mas depois eu comecei a pensar, pô, espera aí, eu pedi a Deus, tá fazendo a faculdade, eu pedi a Deus para ter mais dinheiro, eu pedi a Deus para eu poder fazer alguns cursos, ter a possibilidade de fazer alguns outros cursos, e Deus me deu, teve a misericórdia e me deu essa oportunidade. Pedi a Deus uma das coisas no qual eu escrevi, eu pedi a Deus para mim, neste momento agora, ter condições de ter mais dinheiro. Deus me deu oportunidade. E eu não estava enxergando. Ele me deu oportunidade. Agora eu tenho um outro emprego. Eu trabalho em 2 empregos, graças a Deus. E é claro que isso vai me deixar cansado, claro que isso vai me demandar tempo, né? Felizmente, né? E eu fiquei pensando, poxa, por que que eu tô reclamando? Porque tudo que eu tô pedindo a Deus, Deus está me dando a possibilidade de ir lá lutar. E às vezes a gente confunde tá pedindo a Deus as coisas e que as coisas vão cair do céu. Isso não vai acontecer. Deus lhe dá a oportunidade de você fazer tal coisa, mas requer um sacrifício. Geralmente o sacrifício é o cansaço, é o tempo. Se você não entender, não ser grato a isso no início, você acaba que se perde, você acaba que se cansa e não alcança, não chega até o final do seu objetivo. E eu comecei a escrever se o que eu estava sentindo era justo, eu estava sentindo aquilo. Aí, além desse cansaço, além desse estresse do cansaço, eu comecei a pensar, pô, pera aí, por que eu estou estressado? Por que eu não estou, entre aspas, não estou feliz com o que eu pedi, com o que eu escolhi, com o que eu estou vivendo? Comecei a escrever, né? Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo. Cheguei à conclusão de que eu estou infeliz, digamos assim, eu estou estressado, porque eu não cheguei no meu objetivo ainda. Por exemplo, a minha área, que é a programação para TI, né? Eu não tenho emprego ainda na área, mas ainda é muito cedo para mim ter um emprego, mas como eu estou vivendo sempre ali no automático, só fazendo, seguindo e fazendo, acaba que eu não aproveito o caminho. Não vejo os pequenos passos, os micro passos que eu vou dando, né? Evoluindo a cada código, a cada linha, a cada termo, a cada conceito que eu vou entendendo, que eu vou aprendendo, que eu vou assimilando. E eu não presto atenção nisso. Só estou olhando para frente, só estou olhando para a linha de chegada, pensando no futuro. E eu vi que isso era um erro. E graças a Deus, Deus me deu a direção. Eu lendo, eu conversando com a minha esposa, eu entendi que a gente tem que valorizar as pequenas conquistas da gente, né? Eu não digo fazer uma grande festa, não digo fazer uma comemoração, não. É você entender que você deu um passo hoje, você vai dar outro passo amanhã. Se você ficar olhando só para o seu objetivo, no meio do caminho você vai cansar, entendeu? Você vai se estressar, você vai cansar. E é o que estava acontecendo comigo, né? É o que está acontecendo comigo. Essa última semana agora tive uma prova. Foi incrível eu conseguir fazer a prova. Tranquilo, claro. Revisei os conteúdos, tirei a nota máxima nas 2 provas. Cara, incrível. Mas comecei a observar que para mim continuar caminhando, eu tenho que, pô, peraí, eu não estou parado, eu não estou estagnado, porque a gente pensa, como a gente está só olhando para o futuro, a gente acha que está estagnado. Acho que é porque está parado, porque a gente não chegou
onde a gente quer chegar, onde a gente almeja chegar. Mas também a gente não olha o quanto a gente avançou, o quanto a gente progrediu. Isso é errado. E a gente se sente triste, se sente incapaz, se sente infeliz, porque a gente acha que não avançou, que não progrediu, que não fez nada. Dessas últimas semanas que eu fiquei fora umas 3 semanas, né, aqui do YouTube, estava refletindo e estava pensando como é que eu ia falar isso a vocês. O melhor é literalmente eu soltar o que eu pensei. Há um tempo atrás eu não conseguia falar uma palavra em inglês. Agora eu já consigo atender em inglês. Então, isso é um avanço, isso é uma conquista. E a gente tem que valorizar, a gente tem que entender que a gente está caminhando. E que sim, o esforço, o trabalho, devolve. Porque é difícil a gente arrumar ali um tempinho, a gente às vezes se priva do sono, se priva de ficar com a nossa cônjuge, se priva de jogar um videogame, de jogar uma bola. Por exemplo, ontem eu tinha jogo para ir, não fui para estudar, para trabalhar, digamos assim. Mas eu só fiz isso porque eu entendi que o trabalho devolve. Mas ele não vai me devolver agora, ele vai me devolver no futuro. E para que eu continue caminhando, eu tenho que prestar atenção no caminho, tenho que prestar atenção na paisagem, tenho que ter prazer em caminhar, em evoluir. Porque no futuro é inevitável. Se eu continuar andando, no futuro eu vou chegar. Entende? Então, a vocês que se sentem tristes, que se sentem desmotivados e pensam em parar no meio do caminho, às vezes é só você tirar um café, tirar uma cerveja lá, ler alguma coisa, ficar sozinho trancado, olhando para o céu, olhando a paisagem, com um caderninho e uma caneta, escreve o que você está sentindo, põe ali na folha e pensa sobre aquilo. Porque às vezes a gente está tão cansado, tá tão acelerado que a gente não repara na nossa própria evolução. Isso é um erro. E hoje, após refletir uma semana, 2, eu vejo o quanto eu evoluí desde quando eu comecei. Como um homem, tanto como pessoa, eu evoluí, eu vejo que eu sou outra pessoa. E o trabalho é constante. Mas isso a gente precisa pensar, refletir e ver quanto a gente evoluiu, porque senão a gente desiste, a gente para no meio do caminho. São poucas as pessoas que conseguem seguir só olhando para o futuro. A gente tem que aproveitar, tem que valorizar cada conquista da gente, para que assim a gente tenha força para conseguir seguindo, né? Então é isso, rapaziadinha. Vou voltar a jogar, porque tem um tempo, daqui a pouco eu vou trabalhar. Então fica aí, é mais um pensamento meu, mais uma reflexão. Agora os vídeos, vou ver se eu consigo manter a constância nos vídeos. Quando é um momento de prova é complicado, tem que dar uma pausa e realmente focar nos estudos, né, pra gente poder dar continuidade à nossa formação. E é isso, rapaziadinha. Avaliem a vossa caminhada, avaliem a vossa evolução. Não parem, continue. Tamo junto, boa tarde, é nóis. Boa tarde, bom dia, boa noite. Me segue aí, embaixo vai estar minhas redes sociais. E é isso. Deixa o like, obrigado por ter ficado até aqui. Obrigadão. Valeu.